Quando falam de umbral, você sempre pensa em um lugar de sofrimento, de dor, mas hoje eu quero te contar um outro lado do umbral que eu também visualizo nas minhas projeções. Então, vem comigo. Quando a gente conversa de umbral, a gente sempre para pensar no sofrimento, na dor que pode velar. E realmente, eu vi muito sofrimento, vi muita dor, vi muita alma perdida, almas que estão agarradas ainda em seus vícios, muito espírito trevoso, que alguns espíritos que precisam de ajuda, outros que nem querem ajuda, alguns que eles escolheram por enquanto estar vibrando nas sombras, lembrando que nem todo espírito é totalmente ruim. Então, todo o espírito tem algo de bom, porque tem a essência divina dentro de si. Mas o que eu gostaria de falar hoje com vocês é que normalmente quando a gente fala só de umbral, a gente sempre fala somente da parte trevosa do umbral. E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a luz que eu vi no umbral. Em várias projeções eu já fui levada para ver tanto essa parte do sofrimento, tudo que está acontecendo ali no umbral, só que a gente não para pensar que assim, o umbral, ele não é um castigo. O umbral, ele é um estado de consciência que a pessoa está, o umbral. Então, ele é um estado de consciência que a pessoa já vive em vida, inclusive. Porque tem muitas pessoas que elas já estão no umbral em vida, porque elas vibram muito baixo. E isso é de acordo com as escolhas dela. Então, traumas que ativaram isso lá na infância, que como a gente é reprogramado, como eu sempre falo para vocês, na infância, então é coisas que vêm passando desde a infância e a pessoa vai seguindo certos caminhos na sua vida que vão levando ela cada vez para um umbral mais fundo. Então, o que a gente tem que entender? Lá, quando eu fui levada várias vezes, eu já dei sopa, já distribuí sopa no umbral para vocês terem noção, tá? Depois de uma hora a gente tem que conversar isso. Mas como a pessoa tá morta, o espírito nem corpo tem mais físico, sim, gente, mas tem pessoas que quando a pessoa ela morre, não necessariamente, a grande maioria, quase todo mundo, é muito raro os que já se desprendem, é muito difícil, porque aqui no nosso plano físico a gente é muito acostumado a comer, a dormir, então a gente tem uma sequência, e quando a gente desencarna, isso tem que ser trabalhado, que a gente não precisa mais daquele alimento, a gente não precisa mais dormir necessariamente, a gente não precisa mais de várias outras situações que a gente passa aqui, que quando a gente desencarna, ainda a gente sente necessidade. A gente sente várias necessidades ainda. Então, imagina quem já vai reto para o umbral, porque já vibra no umbral. Porque o umbral é um estado de consciência, não é castigo. Mas o que eu quero chegar aqui, eu quero conversar com vocês, eu vi muito amor no umbral. Muito amor também no umbral. Muito grupo de luz ajudando, desde uma sopa simples, distribuindo para eles, um conforto, um abraço, uma palavra, energia que é passado, a retirada quando a gente é levado, nós que estamos encarnados, a gente está muito mais próximo das regiões umbralinas do que de regiões mais superiores, porque a gente tem o nosso corpo físico, que é um corpo que necessita de é físico, então necessita de muitos cuidados. E nessa parte é aí que começa também essa parte do amor, que assim, não foi só alguma coisa que eu vi de casos específicos. O umbral é muito cheio. Nossa, tem muito mais gente no lado espiritual do que almas aqui na Terra. É muitos, é muito mais. Só que eu vi assim, grupos de luz, espíritos organizados,
extremamente organizados, e não é alguns grupos de luz, é muitos que eles não julgam, eles só acolhem aquela alma que está ali. Então eu vi muito perdão, gente se perdoando, porque o perdão, ele não começa, tu acha que o perdão tá, não, eu não vou perdoar o outro. Tu não tá se perdoando. Porque no momento que a alma entende, que o irmão entende, que aquilo que ele tá remoendo dentro dele tá matando ele, tá matando a alma dele, o outro pode ter te feito mal e tudo mais, mas é o problema dele, ele que vai responder por aquilo. Tu tem que se livrar disso e soltar isso. Por quê? Porque eu vi muita gente remoendo mágoa no umbral. Muita mágoa, buracos enormes no peito. Então, quando a gente chega, desde dar um passe, porque como a gente está mais denso, a gente consegue dar um passe na pessoa, no irmão que está ali desencarnado. Quando tu dá esse passe, os outros irmãos de luz que estão com a energia mais sutil atravessam, tu é como se fosse tu é um mediador de energia. Então eles passam a energia para ti e tu vai conseguir passar para esses irmãos que estão ali sofrendo. Então, além dessa energia de passe, de acolhimento, de alimentação, muitas vezes de curativos, tá? Tem espíritos que estão do jeito que faleceram, todo machucado, todo lenhado. Na verdade, eles ficam pior, porque de acordo com que vai passando o tempo deles no umbral, eles não têm mais a energia, vai daí que a grávida tem que tomar água. Eles não têm mais o corpo físico para ajudar eles nessa questão de energia. Porque a gente acha que não, mas a gente tem muito poder no nosso corpo físico. Então, quando tu se coloca a trabalhar, cara, como tu vê amor no umbral? Como tu vê acolhimento? Grupos que estão lá, que eles não estão julgando, eles só chegam, não falam nada, não precisa ter holofote, só chegam no silêncio. A própria presença deles se fazem de uma maneira que já chega aqueles que já não aguentam mais sofrer. E chegam pedindo, eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero mais ficar aqui, eu me arrependo do que eu fiz. Eu quero ir para a luz. Né? Eu quero mudar, eu não quero mais ser assim. Então recebem vários espíritos recebendo bálsamos, curando as suas feridas. Gente, nossa, eu vi alguns casos de gente assim. É como se fosse tipo o espírito, é como se fosse tipo uma lepra, mas assim muito avançada. É espíritos assim que parece que tem uns que estão derretendo. É horrível. Alguns com faca enfiada, com baleados, se arrastando, literalmente se arrastando no chão. E esses grupos de luz, eles vêm ajudando, acalmando, acalentando. Todos eles são grupos de, inclusive, vários que estão encarnados assim como eu, que a gente vai lá fazer essa ajuda, porque a gente se propõe a ir ajudar. E é muito bonito, porque a gente vê a união, a gente vê espíritos ajudando outros espíritos, mesmo em sofrimento, independente do que ele fez ou deixou de fazer, ele merece esse acolhimento, é fraternidade de espíritos que estão vivendo em desespero. Então, isso que eu gostaria de falar com vocês, que o umbral, ele é um estado vibracional. Ele é um estado de consciência. Então a pessoa já está vivendo. Então às vezes tu pode estar se perguntando, mas para onde eu vou quando eu morrer? Tá, mas como que tu tá vivendo? Como que tu tá vivendo? Né? Como que tu tá vivendo? Tu tá tendo esse olhar com o outro, tu já tá tendo essa união com Deus, porque Deus não está fora, Deus está dentro de ti. É um estado. Ele está dentro de ti.
Então, o que você sente diariamente? O que tu alimenta dentro de ti? Como que você trata o outro, né? Você vive na luz ou na densidade, né? Nas sombras. Então, a gente constrói o nosso campo espiritual todos os dias. Todos os dias a gente escolhe aprender alguma coisa com alguma situação, a gente aprende, solta, perdoa de alguma vez para não ficar grudado, não ter laços invisíveis com aquelas pessoas. E a gente solta, que o problema é do outro. Eu sempre falo isso, ó. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam, tá? Porque a gente tem que entender que a gente nunca tá sozinho. A gente pode estar lá embaixo. Nós podemos estar lá embaixo, no fundo do poço. Mas a gente nunca tá sozinho. A luz vai e chega em lugares que é treva, gente. Chega, e a gente chegou num momento aqui da humanidade que passou certos seres em um portal que foi aberto, inclusive, conseguir abrir lá por humanos. Já foi fechado, só que passou muitos seres das trevas de outra dimensão, de outro universo paralelo, passou para cá. E, inclusive, eles estão potencializando, ajudando a potencializar tudo que está acontecendo agora. Não que é culpa deles, nunca é, se lembra? O estado vibracional é nossa responsabilidade. Mas tem uma grande massa de espíritos que encarnaram novamente para ter essa oportunidade, para ver se ganham esse salto, porque o nosso estado físico nos ajuda, inclusive, a dar esse salto quântico. E eles, em vez de aproveitar essa oportunidade, tem muitos aproveitando essa oportunidade. E outros que escolheram viver nas trevas. A gente vê tudo isso que está acontecendo com os animais, toda essa questão dos abusos que está acontecendo. Então a gente está vendo tudo isso acontecer e a gente tem que tomar consciência de que lado que a gente está, né? O que a gente está fazendo para melhorar isso todos os dias. Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês. A gente constrói o nosso campo todos os dias. Todos os dias nós construímos o nosso campo. E o que a gente tem que fazer? O tema de casa, tá? É o tema de casa. Não só ficar com medo do umbral. Não é ter medo dos demônios, dos espíritos maus. Porque a pessoa, quando ela tá vibrando na luz, quando ela se propõe a trabalhar na luz e estudar o lado espiritual, estudar como que tu pode se proteger, inclusive, tem tantas técnicas maravilhosas que existem. Agora vai ter o reiki maternal, que eu vou estar ensinando reiki, como radiestesia junto com o reiki, associada com o reiki, porque para fazer a limpeza na pessoa, fazer essa proteção. Eu vou ensinar sobre os pilares de luz, sobre toda a proteção que tu pode estar ancorando para tua vida, ancorando naqueles que estão à tua volta. Então o que mais tem é ferramentas aí para a gente estar ajudando, né? O que mais tem é oportunidades para a gente estar se melhorando. Então todos os dias é o dia da gente estar fazendo essas escolhas, né? Então o umbral não é um lugar, ele é um estado vibracional, ele é um estado de consciência. Então entendam isso, no umbral tem muito amor. No umbral tem muita fraternidade, tem muita união também. Por quê? Porque depende da escolha que a pessoa está fazendo. Independente do que o ser fez ou deixou de fazer, tu escolhe ajudar. Tu escolhe dar a mão. Você lembra que Jesus, ele deixou isso muito claro. Que a gente pode muito mais do que a gente pensa. A gente pode muito mais do que só a gente acha que a gente pode muito mais. Então nós estamos na linha de frente, ajudando. Quantas vezes eu fui para batalhas? Hoje eu estou na linha de frente de cura. Então, mas eu posso falar várias situações que eu vi assim, inclusive do que agora apareceu agora nesses casos, que apareceu ali em relação a abusos, enfim, que agora apareceu assim no tal dos arquivos aí.
E eu posso relatar de coisas de anos trabalhando assim com espiritualidade, de resgates, e que não é fácil. Eu cheguei ao ponto uma vez de pedir para nunca mais ir para certos lugares, porque aquilo não estava mais me fazendo bem. Eu acordava porque eu lembro muito, né? Às vezes eu falo que, infelizmente, às vezes tem coisas que eu lembro. E daí eu não estava sabendo lidar muito com aquilo, porque tudo que mexe com criança mexe muito comigo. Então eu pedi para sair daquilo ali. E eu fui levada para outra linha. Hoje eu trabalho com linha de cura nos irmãos espirituais, então que precisam de energia, de cura. Aí sim, aí eu só fui deslocada para essa região agora. Mas eu quero compartilhar isso com vocês. Parem de sentir medo. Parem de sentir vítimas. É agora. A construção a construção da nossa vida é agora, é fazendo escolhas, todos os dias fazendo escolhas. E nesse momento eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você. Já curte, já compartilha para estar chegando em mais pessoas esse tipo de conteúdo. E no Dia das Mães vai ser lançado o Reiki Materno, para nós, mulheres, não estar se sentindo sozinha, tanto quem está tentando, quem está grávida e quem tem filho. Porque a maternidade, nesse século aqui, ela está muito sozinha, né? A gente não perdeu as comunidades, então vamos fazer a nossa comunidade, nós aqui, nos fortalecer e ancorar mais luz para esse mundo, tá bom? Um beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo.